Hoje nós vamos falar o que precisamos reconhecer a fim de não ter uma alma carregada. Uma alma carregada é uma alma pesada, né? Então, o que nós precisamos reconhecer para tirar esse peso da alma? Presta atenção, por favor. Então, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:1. Aos olhos de Deus não existe pecadinho ou pecadão. Quem rouba 1 milhão, ladrão. Assim como quem rouba uma moeda, também é ladrão. O fato é que os pecados cometidos, em maiores proporções, ou os chamados grotescos, têm maior repercussão na sociedade, escandalizando a muitos, a muito mais pessoas. Mas, aos olhos do Pai, o pecado é desobediência à sua palavra. E não importa se a pessoa desobedecer pouco ou desobedecer muito. Ao pecar, a pessoa erra o alvo. E o que é o alvo? Bom, o alvo, é o direito da presença de Deus. Pois Deus, ele é luz e nele não há trevas. Já o pecado, ele mora nas trevas. E quanto mais se pratica, mais obscuro se fica. Aí em Lucas 5:32 fala assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus nos tem convidado a parar de errar o alvo. Isso porque na condição de luz jamais pode nos obrigar a tomar decisão. Bem diferente dos espíritos enganadores e obscuros que levam a muitos a fazerem obrigações, sendo a pessoa obrigada a servi-los na marra, ou sofrem represárias como ameaças. Mas para salvar o perdido, a chave principal é o perdido reconhecer a sua condição de pecador. E infelizmente é aí que entra o ser justo aos seus próprios olhos. Porque muitos, infelizmente, por não cometerem pecados grotescos, por não conhecerem a palavra de Deus, por fazerem caridade, ou serem bons, acharem-se bons, por nunca terem feito mal a ninguém, à sua própria vista, acabam se convencendo que não tem do que se arrepender. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Esse tipo de enfermidade a qual ele se refere é justamente a da alma. Uma alma suja, cheia de mentiras, mágoas, tristeza, ódio, vingança, inveja. É uma alma vazia da presença de Deus, uma alma negativada. Com o acúmulo de cargas negativas, a pessoa fica exposta à depressão e à opressão, podendo chegar até mesmo ao suicídio, caso não aceite, o convite de se curar através do arrependimento. Então veja bem, o que é preciso reconhecer a fim de não ter uma alma carregada? Muitas pessoas, elas acreditam que elas são boas, que elas não fazem mal a ninguém, que elas, se eu não puder fazer o bem e o mal, eu não faço, eu sou uma pessoa na minha, eu sou tranquila, E então ela tem bons olhos para com ela mesma. Às vezes tem pessoas que ela se acha o máximo. Ela acha que ela é o máximo.
Então ela não enxerga nela nenhum tipo de defeito. E é muito comum isso, porque se nós formos nos avaliarmos, nós sempre vamos nos ver positivamente. Mas quando nós olhamos, né, para os outros, para outras pessoas, nós conseguimos enxergar facilmente o erro das pessoas. Nós conseguimos ver com clareza as deficiências dos outros. Mas no que tange ao nosso respeito, aquilo que está relacionado à nossa pessoa, nós sempre buscamos ver, né, uma qualidade em nós. Nós conseguimos enxergar em nós virtudes, bondade, nós conseguimos enxergar em nós caridade. Nós sempre nos vemos, nos enxergamos de forma positiva. Mas Jesus, na palavra dele, ele disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Tanto que Jesus, ele veio salvar o são ou o perdido? O perdido. Então, para que a pessoa possa ser salva, é necessário que ela reconheça que ela está perdida. Então, se eu não conseguir enxergar os meus defeitos, os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, como é que eu vou reconhecer e vou me arrepender? Porque a pessoa só vai se arrepender do que ela reconhecer que está nela. Então, se a pessoa não vê defeitos nela, ela não tem pelo que se arrepender. Então, Jesus também não tem como salvá-la. Jesus não tem como salvá-la. Entende? Então, a partir do momento que eu não enxergo os meus defeitos, eu não os reconheço. Se eu não os reconhecer, eu não vou me arrepender. Entende? Então, é importante que eu busque, em primeiro lugar, olhar para mim, como a Bíblia fala, né? Examinai-vos a vós mesmo, para que nós possamos ver se estamos na fé, né? Então, nós temos que nos examinar para poder reconhecer, porque tudo é pela fé. Então, nós temos que nos examinar para que possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Porque lá no livro de João diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, se todos nós pecamos, então a pessoa, quando ela diz, eu não tenho pecado, eu não tenho defeito, eu nunca errei, eu nunca fiz nada, ou eu não faço nada demais, né? Tem pessoas que elas falam assim, mas eu não faço nada demais. Ela não faz nada demais aos olhos dela, mas ela faz coisas erradas. E para Deus não existe pecadinho ou não existe pecadinho ou pecadão. Não existe pecadinho ou pecadão. Quem rouba R$1 é ladrão? E quem rouba um banco? É mais que pecador. Não, mas aos olhos de Deus, os dois são ladrões. Quando Deus coloca aquela pessoa na balança, tanto aquele que roubou R$1, como aquele, né, que está roubando um banco, aos olhos de Deus, é pecador. Fulano vive mentindo o tempo todo. Eu falo uma mentirinha de vez em quando. Mas e aí? Quem fala uma mentirinha é pecador? E quem vive falando mentiras todos os dias também é pecador? Mas aos olhos de Deus não existe esse negócio de ele é mais pecador, eu sou menos pecador. Porque você pode ser menos pecador, mas se você não consertar as suas obras, você não vai entrar no reino dos céus. Nós não vamos entrar no reino dos céus se vivermos com os pecadinhos, aquilo que nós chamamos de pequenas raposinhas. É muito comum a pessoa
ela se escandalizar com os pecados grotescos. Quando a pessoa assiste na televisão uma notícia, né, de que alguém matou, estrupou, violentou uma criança, que cometeu um pecado, né, grotesco, todo mundo fica alarmado, né? A pessoa fica, olha, fulano fez isso, todo mundo cai de pau. Mas se aquela pessoa que cometeu aquele pecado grotesco se arrepender, reconhecer o seu pecado grotesco, reconhecer, se arrepender e se colocar numa condição de pecador diante do Senhor Jesus e se consertar, ela pode ser inserida novamente à sociedade, como também ela vai ser salva. Mas se aquela pessoa que comete um pecadinho pequenininho, ela achar que isso não é nada demais, é uma pequena raposinha, né? É um pecadinho, mas se ela não reconhecer, se ela não se arrepender, ela não vai ser salva, ela vai para o inferno com o pecadinho. Então, aos olhos de Deus, não existe pecadinho ou pecadão. A palavra de Deus afirma que são as pequenas raposinhas que estragam todo o vinhedo. O que quer dizer isso? Você já viu que, vamos dizer, tem lá aquela vinha, né, aquela cerca, e ali toda hora entrava uma pequena raposinha fazendo um buraquinho pequeno. Mas de tanto eles entrarem, aquela pequena raposinha, aquilo ficou tudo perfurado. E acabou fazendo um grande estrago. Enquanto um rombo grande é mais fácil de você tampar a brecha. Coloca aí uma cerca daqui, lá no Norte Shopping. Totalmente cheia de furinhos. Vai dar um trabalho, né? Para tampar todos esses furinhos. Coloca uma cerca daqui no Norte Shopping só com um grande rombo. Não é mais fácil de consertar? Então, pessoal, para que nós possamos, né, ter a salvação da nossa alma, é necessário que nós venhamos a reconhecer aquilo que está em nós e nós nos arrependermos e nos consertarmos. Porque aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, não importa se foi o pecadinho ou o pecadão. Não importa se a pessoa, né, se prostituiu uma vez ou 10 vezes. Mas eu sou boa. Não importa se ela cometeu um grande pecado ou se ela carrega uma pequena mágoa no coração. Então, tem pessoas que elas se acham, né? Mas eu não faço o que ele faz, o que ela faz. Ela não quer se comparar a alguém que errou muito. Mas se ela errou e não se arrependeu, não reconhecer, ela vai para o inferno. Então nós temos que reconhecer e buscar o arrependimento. Porque Jesus, ele veio salvar o perdido. E se a pessoa não se colocar na condição de perdido, não tem como o Senhor Jesus salvá-la. Porque se você se acha bom o suficiente, se eu me achar boa o suficiente e não me arrepender, então nós vamos para onde? Para o inferno. Amém, pessoal? Vamos fazer oração. Deus, no nome do Senhor Jesus, que essa semente, meu Pai, ela venha ficar dentro de cada um de nós. E que na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós possamos, meu Pai, reconhecer e abandonar os nossos pecados, nossos erros. Que possamos, meu Pai, tampar as brechas, meu Deus, examinando as nossas vidas dia após dia e buscando ter uma vida de qualidade na Tua presença, a fim de que o Senhor possa, meu Pai, nos alcançar com a graça pela fé, meu Pai, no Senhor, para que no porvir possamos ter a salvação da nossa alma. Abençoa, Espírito Santo, esse culto, essa reunião e toma a direção de tudo, Senhor, que será feito aqui. Abençoa os que estão enfermos para que sejam curados. Levanta, meu Pai, milagres extraordinários diante, meu Pai, do trono,
com o lenço consagrado, emantado com teu poder, porque tu sim é médico dos médicos. É o Senhor quem convence o pecador do pecado. Então, que o Senhor possa convencer essa pessoa do que ela precisa, para que ela possa ter uma vida de qualidade hoje, amanhã e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém?